e vamos exaltar as coisas boas da Europa. Oi, tudo bem? Eu já fiz um vídeo falando de coisas que eu sinto muita falta do Brasil. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vou deixar com o link aqui e na descrição. Nesse vídeo eu vou falar sobre coisas que eu não sinto falta do Brasil, então vamos exaltar a Europa um pouquinho. Vale falar que eu não tô romantizando a vida de imigrante, mas eu preciso exaltar o que é bom também. Então, pra começar, vamos falar de transporte. Em geral, as cidades europeias são um pouco menores que as cidades brasileiras, né? A gente tem muito mais habitantes como um todo. Então, por isso, a gente tem esse primeiro ponto, que é trânsito, quer dizer, a falta do trânsito. Na verdade, tem trânsito aqui sim, existem horários de picos que você fica parada na rua também, mas é muito diferente do Brasil, que nem eu sou de São Paulo, e se você vai pra São Paulo no horário de pico, você fica 3 horas parado, você não anda, o carro fica parado e não anda. Aqui é muito difícil isso acontecer, não é tão comum, o pico deles não é tão intenso quanto o nosso, então o trânsito, ou a falta do trânsito, né, o menos trânsito, cara, é uma coisa que não se compara aqui. Eu definitivamente não sinto falta disso no Brasil, definitivamente. Seguindo esse mesmo raciocínio, é de levar 2 horas pra chegar no trabalho. Não só pelo trânsito, mas também pelo transporte público, porque o Brasil é muito grande, então você precisa se deslocar muito pra chegar onde você precisa. E aqui as coisas são menores, as cidades são menores, então o tempo de ir de sua casa até o seu trabalho normalmente é menor também. Mesmo que você more e trabalhe em cidades diferentes, o tempo de locomoção é muito menor que o Brasil. Eu levava pelo menos 2 horas pra ir pro meu trabalho, e aqui eu levo 40 minutos estourando, se tiver muito trânsito, 40 minutos. E aí, continuando nesse tópico de que temos muita gente no Brasil, são trens lotados. Então, aqui eu nunca tive a experiência de pegar um trem onde as pessoas te empurram pra dentro ou te empurram pra fora. O que acontecia quase todos os dias comigo no Brasil, porque eu pegava umas linhas bem complicadas de trem. É que não existe isso, os metrôs passam com certa frequência, então dá pra você esperar o próximo, não precisa se matar pra entrar. E em relação aos trens, eles não são tão lotados. Claro que depende de onde você tá, provavelmente se você estiver em Paris, em Londres, a situação é mais complicada, mas mesmo assim não se compara com aqueles vídeos que a gente vê no Brasil, da galera literalmente empurrando o povo pra dentro com o pé, com os braços, porque tem que sempre caber mais um ali dentro. Tipo, não existe, nunca vi isso aqui, não. Outra coisa que não sinto falta do Brasil é de precisar de carro para se locomover em todos os lugares. Claro que se você estiver em grandes cidades, se você morar em São Paulo, o carro é menos necessário, mas como o Brasil é muito grande, normalmente as coisas que você precisa ficam mais longe do que aqui na Europa. Então, por exemplo, eu consigo andar até o supermercado aqui perto da minha casa, em 4, 5 minutos eu tô no supermercado, faço compra e volto andando. No Brasil, eu não tinha um supermercado perto da minha casa, pelo menos uns 15 minutos andando, se não for até mais. Essa é uma diferença. A gente não precisa de carro pra tudo. Óbvio, se você mora em cidades mais interioranas aqui, você realmente precisa de carro, porque aí o transporte público nem funciona, experiência própria. Mas se você tá em cidades da região metropolitana, vamos dizer assim, o carro quase não é necessário, o transporte público funciona muito bem. Se não é trem, não é metrô, você tem ônibus que te leva pros lugares. Agora eu vou começar a falar do tópico que me faz não querer voltar pro Brasil. Sinceramente, esse é o tópico que me faz ficar aqui, que é o que eu mais admiro, o que eu mais respeito da Europa. É em relação a dinheiro e em relação a custo de vida. Tô começando que aqui você não precisa gastar o seu rim ou o seu fígado para sair pra qualquer lugar. Se você for tomar uma caipirinha, não custa 50 reais. Quer dizer, custa se você converter, mas não convertemos o dinheiro, porque aqui a gente ganha em euro, não é mesmo? Isso é uma coisa que eu não sinto falta do Brasil, de ter que gastar muito dinheiro para fazer quase nada. Outra coisa que eu não sinto falta é de gastar uma fortuna no mercado. Aqui, com 200 euros, eu faço minha compra mensal, quase bimestral. Até porque eu sou sozinha, né, então não gasta tanta coisa. Mas com 200 euros eu compro tudo o que eu quero sem economizar em nada. Tipo, se eu quero comprar marca, se eu quero comprar uma coisa cara, se eu quero comprar Nutella, eu consigo, porque
o custo não é tão alto quanto é no Brasil. Eu não pago R$70 em meio litro de óleo. Aqui é bem mais barato, então o dinheiro rende muito, 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 muito mais aqui do que rende no Brasil. E antes de eu continuar falando, se você estiver gostando desse vídeo, deixa seu like, por favor. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Deixa nos comentários o que você gostaria de ver por aqui e me conte de coisas que você não gosta do Brasil também e que você acha que você gostaria aqui da Europa. E esse que eu vou falar agora é o exemplo que eu sempre dou pra justificar o porquê eu fico aqui na Europa e não volto pro Brasil. Aqui, se você quiser comprar um celular que custe R$1.000, vamos dizer assim, você gasta o salário mínimo de um mês pra comprar esse celular. No Brasil, esse celular ele vai custar 10, 15 vezes mais, então ele vai custar R$15.000 pelo menos. E R$15.000 é quase o salário mínimo anual de uma pessoa. O poder de consumo é muito inferior do que aqui na Europa. Aqui as pessoas podem até ganhar menos, tipo, se você converter e fazer a comparação, a pessoa que mesmo que ganhe menos do que no Brasil, ela ainda tem um poder de consumo muito maior do que no Brasil. E pra mim isso é importantíssimo, tipo, eu tenho a possibilidade de viajar praticamente todo mês pra algum lugar, porque eu pago 40 euros numa passagem de avião. Uma mesma passagem de avião de 2 horas de voo, que no Brasil seria quase 1.000. E aí, continuando nessa mesma linha de raciocínio que eu acabei de falar, eu amo viajar para diferentes países, conhecer diferentes culturas, outras línguas, e é tudo tão pertinho, é tão fácil, é tão simples. Com 2 horas você tá em outro lugar completamente diferente. Isso é uma coisa que a gente não tem no Brasil. Em 2 horas, se você voar, você continua na mesma região que você vive. E definitivamente eu não sinto falta de não poder viajar com tanta frequência no Brasil. Fora que também é muito mais barato viajar aqui do que viajar dentro do próprio Brasil, infelizmente. Agora passando para outro tópico que é bem chato, é sobre a desigualdade social. A desigualdade social existe sim na Europa, claro que existem pessoas que têm menos condições e pessoas que têm muito mais condições, óbvio que existe pessoas em situação de rua, mas a diferença social é muito menos desigual do que no Brasil. Nisso a gente desmembra pra outras coisas, que seria a violência, né? Aqui tem muito menos violência. Sim, tem violência porque eu já fui roubada em Londres. Eu vou deixar o vídeo aqui também se você ainda não assistiu. E com o link na descrição. Então sim, não é tudo flores, mas é menos, é bem menos. Eu posso andar com o celular na mão aqui sem medo. Eu posso andar sozinha na rua aqui sem medo. Eu ando na rua à noite sozinha e não tenho problema nenhum. Coisas que eu não fazia no Brasil, andar sozinha à noite. A gente sempre fica com tudo muito perto do nosso corpo, com medo, guarda celular, esconde o celular do ladrão. Esse negócio de celular do ladrão, é que eles não precisam de celular do ladrão. Até porque se você for roubado, o celular não custa o seu salário anual, né? Então a segurança da Europa é uma coisa que eu gosto muito e que definitivamente eu não sinto falta do Brasil. Óbvio que tem gente ruim aqui, óbvio que tem gente que vai querer te roubar. E esse foi o vídeo de hoje, falei um pouco mal do Brasil sim, mas normalmente eu sempre exalto o nosso país porque eu realmente amo, eu realmente acredito que o Brasil é um país muito bom e legal. Mas também eu não posso mentir e dizer que tudo é perfeito e que a Europa não é legal, sim, é muito legal. E eu gosto muito de viver aqui, eu me sinto muito realizada e preciso exaltar sim as coisas boas. E é isso, um beijo